Oi, Ruth. Oi, tudo bem? Tudo, e você? Também. Repetindo a mesma coisa de todas as vezes que nos encontramos. É verdade. Calor. Com Tá calor. quente. Tá quente, está bem quente. E amanhã, e depois da manhã, a Vai aumentando. previsão é aumento de temperatura muito quente. A previsão aqui nessa área de Façaba, Tel Aviv, Hanana também, 31 graus. Bom, mas a gente não pode reclamar, porque em Londres, Paris, está 40 graus, 47 graus na Europa, Portugal, na Espanha, Eu li, é incêndios, verdade. temperaturas de até 47 graus. Nossa De Senhora. modo que a gente nem pode se queixar, né? É 31 Na Inglaterra, o governo entrou em regime de emergência, porque diz que na Europa, esses últimos dias, morreram mais de 1.000 pessoas, todas elas pessoas idosas, por causa do calor. É porque lá também, eu não sei agora, mas eles não têm Não, ar-condicionado. não pegar refrigerado em casa, porque não faz esse Porque calor, não, né? É mas há uma alguns coisa que anos acontece... já está mudando de, isso, né? Essas temperaturas altas já estão acontecendo já há alguns anos, né? em Portugal, na Espanha, que é mais no sul da Europa, né? menos frio em geral, está um horror. Um horror mesmo. As temperaturas elevadíssimas. E não é deserto, né? E não é deserto. Então, E não tem vamos. mar, e tem... Não Quer podemos dizer que o reclamar. problema climático global está ruim. Tá difícil. É isso. Esse é o grande problema. Bom, agora não adianta reclamar. Agora a gente tem que evitar que piore, né? Porque o que está feito já está feito. Vamos ver o que o mundo vai fazer para cuidar de si próprio, né? Pois é. E se as pessoas não tiverem, se os governos, os humanos, os habitantes desse planeta, não tiverem a responsabilidade de cuidar do planeta, a situação só tende a piorar. Piorar. Coitados das próximas gerações, né? Exato, é o que a gente tem que pensar nas próximas gerações. Bom, Ruth, em Sim. primeiro lugar, quero te falar que a nosso último encontro rendeu muitos frutos de parabéns, da maneira como você interpretou e passou, né, a emoção da vinda do Biden, e todo mundo assim que eu encontrei e que acompanha, foi assim, todo mundo, puxa, que pena que a gente não pôde também expressar, porque a gente escuta, né? A gente está fazendo Zoom, a gente não faz ao vivo. Então, realmente não tem essa oportunidade das pessoas interagirem, né? Mas Interagir. é uma pena, mas Seria interessante se fosse assim, de vez em quando, né? a gente vai Fosse tentar. um grupo no Zoom, que aí poderia haver interferência de outras pessoas. Podemos pensar nisso no futuro próximo, quem sabe. Mas, pelo que também eu li, teve muita crítica, né, ao Lapid em relação a essa visita, que ele não soube conduzir. O que você tem a dizer sobre isso? Assim, porque parece Olha, que foi a entrada de Jerusalém Oriental, que o carro do Biden não levou a bandeira israelense, alguma coisa nesse sentido. Procede? quando ele foi a gente tem que saber entender as coisas. Terminou a visita em Israel oficial e ele foi no dia seguinte, na sexta-feira, ele foi ser hóspede, convidado da autoridade palestina. A autoridade palestina não é Israel, tem a bandeira deles. Agora, ele não foi especificamente
visitar a cidade oriental. Ele foi visitar, ele foi para Belém. Agora, se ele passa na estrada, tem que passar pela estrada que leva de Belém que sai de Jerusalém, porque ele saiu de Jerusalém, ele estava hospedado em Jerusalém até quinta-feira à noite. Ele só saiu na sexta de manhã. Então, ele saiu de Jerusalém em direção a Belém, que já não é mais Israel, já é território que nós chamamos de libertado, eles chamam de conquistado. E aí, então, provavelmente, eles já puseram a bandeira da Palestina, mas isso não controla diretamente o Lapid, ele é primeiro-ministro. Esses detalhes da bandeirinha no carro, para isso tem um departamento especial no Ministério das Relações Exteriores que cuida desses protocolos todos, o que bandeira é, como é que vai, como é que vem, quem fica à direita do presidente, quem fica à esquerda, tem uma equipe toda que só cuida disso. Isso não é problema do Lapid. Mas é aquele Críticas... governo que não soube conduzir essa parte. Eu realmente, os grandes jornalistas e comentaristas que eu acompanho, que são de dois lados, eles não são a favor nem contra, eles comentam o que eles acham de acordo com a opinião deles. Mas eu digo, os artigos de fundo importantes dos principais jornalistas e comentaristas nem tocaram nesse assunto. A críticas, existe muitos elogios, porque eles disseram o seguinte: um primeiro-ministro que estava na segunda semana em função, ele simplesmente começou a ser primeiro-ministro menos de 2 semanas antes do Biden chegar, e já caiu em cima dele uma visita dessa, né? Ele antes já tinha ido à França, quer dizer, em 2 dias que ele estava no cargo, já tinha ido à França para falar com Macron e voltar e pegar justamente uma coalizão da qual o Bennett, que até então tinha sido o primeiro-ministro, tinha anunciado que se retirou da vida política, e ele recebeu toda a responsabilidade. E ele recebeu muitos elogios pela imprensa, inclusive o Ehud Barak, até o Ehud Barak, que foi ex-primeiro-ministro, foi ministro da Defesa, foi chefe das Forças Armadas, foi o militar mais condecorado do país, foi o Ehud Barak. Ele também escreveu um artigo no jornal de sexta-feira, no Idiota Cronota de sexta, sobre as eleições. Mas, contornando, ele falou da atuação desse governo provisório, desse governo de 1 ano, que foi do Bennett, que ele acha que pode dar muitos elogios pelos que eles conseguiram fazer, e inclusive o Lapid, no Ministério do Exterior, que ele era ministro do Exterior, e ainda não foi o suficiente o tempo que ele teve para escrever da visita, porque foi antes, né? Mas outros grandes comentaristas de vários jornais, pelo contrário, elogiaram muito a atuação dele, elogiaram muito o fato de que esses políticos, como indivíduos, como pessoas, eles não têm o ego tão inflado como tinha o Netanyahu, que, por exemplo, o Lapid concordou que o Bennett fosse convidado para receber o Biden quando ele desceu das escadas do avião. Só estava ele, o presidente Herzog, e o Bennett, que não era mais nada. Ele já saiu de tudo, até do partido, que ele era secretário-geral do Iemina, ele se demitiu.
e, no entanto, como um reconhecimento pelo que ele trabalhou até então para efetivar a visita do Biden, eles consideram uma atitude. Eu acho que nenhum outro político abriria a mão do seu papel principal. Ele tem que ser o expoente. É verdade. Ele foi bem ético e parece ser uma pessoa bem simples, assim, nesse sentido de não ter esse tipo de vaidade, né? Não, ele é um homem inteligente, que é culto, e não tem diploma nenhum de nada. Ah, é? E muita gente da oposição fala sobre isso, que ele não tem título nenhum, ele não cursou nenhuma faculdade, e, no entanto, ele tem uma cultura enorme, ele escreveu livros, ele foi apresentador de televisão, ele fez muita coisa, escreveu músicas, compôs músicas, portanto, ele nunca cursou nenhuma faculdade. Mas a educação que ele teve de casa, o pai dele foi um grande jornalista, foi depois político também, e a mãe dele, ele já falecido, e a mãe dele, que está viva, que vive há longos anos, é escritora. Quer dizer, a casa dele foi uma casa de muita cultura, de muita base, e ele mamou isso, como se diz, mamou isso no leite materno. Aqui existe em hebraico uma expressão, o que Belezeb Halav Em. De modo que foi bom. Quanto aos resultados desta visita, agora está começando a se falar, principalmente na parte que diz respeito ao Irã, porque amanhã vai ser realizada uma conferência de cume no Irã com a presença do presidente Putin, da Rússia, e o presidente Erdogan, da Turquia. O que esses três têm que fazer no Irã? Então, diz que tudo o que se falou com respeito à visita do Biden, quando saiu daqui na sexta e até sábado de manhã, até a hora do almoço, na Arábia Saudita, que era uma visita que foi, como todo mundo comentou, porque foi o próprio Biden que disse na época, primeiro chamou, que na época que o tal do jornalista saudita foi assassinado, o Biden, naquela época, era vice-presidente, ele disse que esse príncipe regente, príncipe herdeiro da Arábia Saudita, o Ben Salman, que ele era assassino, que ele era leproso, que a Arábia Saudita era um país de lepra, e coisas desse gênero, na época ele falou, e agora ele teve que engolir tudo isso e estender o punho para cumprimentar o Ben Salman e o rei, que é o pai dele, mas que ele não está atuando, quem gere o governo é o filho, e depois se reunir com os outros 6 países árabes, 6 do Emirato, e mais 2, a Jordânia, e o Egito e o Marrocos, mais 3, são 9 países. E ele teve que engolir todas essas pílulas e cumprimentar, porque ele queria conseguir, era o aumento da produção de petróleo na Arábia Saudita para baixar o preço nos Estados Unidos. E, embora essa visita tenha sido também, como aqui em Israel, programada com bastante antecedência, mas os sauditas não estavam dispostos a ceder e disseram que o máximo que eles poderiam aumentar
era 10%, que eles já haviam aumentado antes. Eles têm um compromisso com a OPEC. Tem a OPEC, que é um conjunto dos grandes países produtores de petróleo, que eles é que regem esse problema. E os Estados Unidos também estão na OPEC, e os produtores não estão interessados em baixar o preço, porque a inflação dos Estados Unidos chegou a 9,1%, e que são problemas internos dos Estados Unidos, de modo que o objetivo principal do Biden na Arábia Saudita, todo mundo diz que põe um ponto de interrogação, ninguém sabe se ele vai obter alguma coisa além do que eles já tinham dito antes. O que eles queriam também, o que os americanos também queriam, era ajudar Israel a conseguir que a Arábia Saudita desse alguns passos em caminho de uma normalização de relações, que foi o primeiro pedido, era a permissão de que os voos comerciais partindo de Israel e por empresas aéreas israelenses sobrevoassem o espaço aéreo da Arábia Saudita, mas eles, de propósito, eles anunciaram isso antes dele chegar. Quase que 24 horas, na madrugada, de quinta para sexta, ele tinha que chegar lá na sexta, na madrugada de quinta-feira, eles anunciaram, os sauditas, que permitiram, e não falaram que estava permitindo a Israel, estava permitindo a todos os países que pudessem respeitar as exigências do Ministério da Aeronáutica saudita com relação à segurança, né, do voo sobre o país. E não disseram o nome de Israel. Todos os países que preencherem essas exigências. De modo que mais Israel está pouco se incomodando que outros países também sobrevoem, e o que os sauditas estavam querendo muito em troca de um aquecimento, né? Não propriamente de passos que seriam muito marcantes para a normalização das relações, mas eles estavam muito interessados em comprar aquele avião americano F-35, que Israel não quer absolutamente que os Estados Unidos vendam para países árabes, mas na época que o Netanyahu era primeiro-ministro, o Netanyahu concordou quando foi assinado o Acordo de Abraham com os países do Emirato. Então, ele concordou que Israel tem um acordo com os Estados Unidos de que tudo que é armamento de primeira linha que os Estados Unidos vendam para Israel não pode vender para nenhum país árabe que não tenha relações com Israel. Então, a Arábia Saudita não tem, não fala também que está correndo para fazer isso. E outra coisa também, que a tal conferência de Qum lá, na Arábia Saudita, que foi realizada de sexta e sábado com os outros países árabes da região, que eles queriam também entrar nesse programa da defesa antiaérea que Israel expôs para o Biden. E que Israel também não está disposta que essas tecnologias estejam na mão de países árabes, mesmo que eles sejam agora estejam agora com relações diplomáticas, mas que depois essa tecnologia possa cair na mão de outros países árabes que não são tão amistosos com relação a Israel. Israel sempre disse e contou com o consentimento
dos Estados Unidos sempre de que a primazia na força militar e no preparo especial de uma força militar que Israel possui não possa estar nas mãos dos outros países árabes da região. Então, diz, um país que geograficamente está tão próximo de Israel como a Arábia Saudita, não tem necessidade de ter um F-35 para bombardear Israel. Então, sem precisar pegar novamente gasolina para encher os tanques do avião. Então, em torno disso, estão agora os analistas, né, fazendo os prós que tivemos e que o mundo teve, o mundo árabe e o mundo em geral, os países da NATO, com essa visita do Biden e com as consequências dessa conferência de cume que vai ser realizada amanhã no Irã. Diz que essa conferência está apagando muito as vantagens todas que pudessem ser obtidas dessa visita do Biden. Por quê? Porque a Rússia vai comprar parte, vai receber outra parte do Irã, mais de 100 desses drones que são ofensivos, e vai receber também drones que são suicidas, esses que levam explosivos e caem, e explodem e se autodestroem. Porque isso para que a Rússia precisa de tantos só para a Ucrânia? Só se ele quer arrasar a Ucrânia, tornar a Ucrânia uma terra totalmente queimada, que não vai sobrar uma casa em pé e um cidadão vivo. Senão, para que ele precisa de tantos? Então, é a pergunta que se faz. A outra pergunta, por que a presença do presidente turco nessa reunião? Porque eu comentei numa daquelas gravações que eu fiz durante a visita, de que a Turquia quer da Síria a concordância dela colocar tropas militares ao longo de toda a fronteira entre a Turquia e a Síria, por causa da afluência enorme de cidadãos sírios que estão fugindo dessa guerra interminável e atravessam ilegalmente a fronteira com a Turquia. Para Israel, se isso acontecer, todos esses ataques que a imprensa internacional diz que Israel faz nas instalações militares iranianas em território sírio, Israel, se é que Israel faz, não sei, mas quem quer que faça, nunca ataca instalações sírias, só iranianos. Então, se isso acontecer, a Rússia vai, com certeza, o Irã vai exigir que todas essas compras e vendas, todos esses acordos, não tem nada que ninguém faça pelos bonitos olhos do outro. É sempre toma lá, dá cá. Eu te dou, eu te vendo, eu troco, mas eu faço isso, em troca, você vai me conceder uma série de direitos que eu preciso ter. E, então, uma das coisas que os iranianos, logicamente, vão exigir da Rússia é que não deixe, que a Rússia nunca contra-atacou esses ataques que tem havido na Síria. Seja lá quem for que faça, a gente não sabe, mas a Rússia nunca revidou.
Então, agora, os iranianos vão exigir que sim. Eles têm lá um sistema antiaéreo, de defesa antiaérea, muito potente. A Rússia, não Síria, da Rússia, e que é controlado por soldados russos, em território sírio. Isso está me E parecendo agora também de pólvora, né? não, É uma coisa uma bem complicação perigosa. tremenda. É. E também a Síria não, o Irã, vai ter que levar soldados militares iranianos para a Rússia para instruí-los no uso desses drones que são de fabricação iraniana. Os iranianos fabricam isso. É um perigo isso, né, Ruth? A gente está vendo aí um cenário não muito bom, né? O cenário é maravilhoso, maravilhoso. Ruth, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei por quê. Disse que eu só tenho mais 7 minutos com você. Voltou. Não, a gente vai interromper quando cair, depois eu te chamo de novo e eu vou editar, porque eu pensei há muito, porque eu já cortei a assinatura do Zoom, já tem um tempão. E eu sempre tenho tempo ilimitado. Agora me apareceu isso. Não sei se eles esqueceram de mim e agora lembraram. Aqui também apareceu, remaining meeting time, 7 horas e 25 7 minutos. 7 minutos. Pois é, 7 minutos e 21 segundos apareceu. É porque só dá 45 minutos. Bom, vamos lá. Quando cortar, eu te chamo de novo. Tá bom. Então, esse é o problema com relação ao Irã e à Rússia e a Turquia. Agora, com relação ainda à visita do Biden, crítica, houve, por exemplo, que houve 2 pontos onde não havia uma concordância plena entre o Biden e o Lapid, e embora eles não colocassem o assunto assim como discussão entre eles na hora, mas provavelmente a portas fechadas as discussões devem ter sido sérias. Uma é o assunto de que o Biden, pelo menos em 3 ocasiões, afirmou e reafirmou que ele entende que os palestinos têm direito a ter o seu Estado, como todas as pessoas no mundo que têm direito à liberdade de expressão, autonomia política, ideológica, religiosa, e que ele entende que o processo de paz pode ser demorado, mas é um processo que vai ter fim somente quando existir o Estado palestino em fronteiras reconhecidas e com Israel como um país judeu, democrático, liberal, que seja aceito. Ele falou isso quando ele chegou, ele falou isso quando ele discursou depois aqui, ele falou isso outra vez lá no dia da visita no Estado, na Autoridade Palestina, que foi gravado e foi transmitido aqui, e ele repetiu isso, mas o Abu Mazen, antes dele, foi quem primeiro discursou lá, né? Foi o Abu Mazen, e o Abu Mazen disse que, para eles, processo de paz exige o reconhecimento de um Estado palestino estabelecido nas fronteiras que existiam antes da Guerra dos 6 Dias, em 1967, a devolução de todos os territórios, nem 1 centímetro quadrado a menos. Ele tem condições de exigir isso, né? Ele está numa boa posição para exigir isso. Ele tem poder para isso, né? Uhum. É o que ele diz, de modo que... isso com relação ao Estado palestino. Com relação ao Irã,
O Biden também disse e repetiu várias vezes que ele diz que os Estados Unidos, não ele, os Estados Unidos nunca permitirão que o Irã tenha armamento atômico. Agora, a opinião dele é de que a melhor conduta sempre é a diplomacia. Ao passo que o Lapid disse em discurso, não em discussão com ele, quando ele discursou, que ele também é a favor de que sejam reatadas as conversações com o Irã para atingir um acordo que não dê a ele a chance de chegar tão rapidamente a um armamento atômico, mas que ele é de opinião que o Irã só vai ceder nos itens do acordo quando ele souber que sobre a mesa existe uma ameaça militar. Enquanto ele não entender que tem uma ameaça militar, tanto americana como israelense, sobre a mesa de discussões, eles não vão ceder e não vão conseguir chegar a nenhum acordo. Quer dizer, nesses dois pontos cruciais, não existe entendimento entre Israel e os Estados Unidos, e os comentaristas acharam que o Lapid, para quem está há 2 semanas como primeiro-ministro, ele soube deixar bem claro qual é a posição de Israel, quando ele também sabe que ele está no governo provisório. Ele não sabe quem vai ser eleito daqui a 4 meses e qual vai ser a posição do próximo governo. Bem como o Biden também. Ele não sabe se ele vai ser reeleito, e que isso é uma dúvida que pesa, e foi muito comentado aqui, o fato dele ser uma pessoa idosa e que não esteja assim com um uso muito pleno e total das faculdades mentais. Absurdo. Isso, principalmente os americanos, isso se fala mais nos Estados Unidos do que aqui. Quer dizer, eu estava falando naquela parte de que havia críticas com relação às conclusões a que chegaram. Quer dizer, é muito difícil na situação atual, tanto para ele, a situação interna dele nos Estados Unidos, como a situação aqui em Israel. Porque aqui em Israel, do ponto de vista político, existe uma instabilidade, porque o governo do Lapid é um governo provisório. E a situação do Biden é que lá nos Estados Unidos, aqui pelo menos se comentou muito, que aqui, o canal de televisão 12 estava funcionando o dia inteiro só com a visita do Biden, não tinha nenhum outro programa. E não tinha nenhum canal nos Estados Unidos que estivesse fazendo isso. Era a terceira programação em questão de importância, a apresentação do noticiário lá, a visita dele estava em terceiro lugar. Quer dizer, os assuntos lá americanos e outros, ou a Rússia e a Ucrânia, e a visita dele no Oriente Médio não era só em Israel, tinha a importância da visita na Arábia Saudita e o encontro com os países árabes do Acordo de Abraão, e lá nos Estados Unidos não se estava dando a menor pelota para nada disso. E o que estava se comentando muito, e se perguntou muito a todos aqueles que estiveram presentes com ele em reuniões fechadas, que não foram televisionadas nem irradiadas, como é que ele se comportou, como é que ele falava, se ele sabia o que ele estava falando. E a resposta desses foi de que não, ele era agudo, ele sabia o que ele estava falando, embora em várias ocasiões ele repetisse mais do que uma vez a mesma coisa, mas com toda certeza ele teria interesse
em repetir, que é para mostrar o quanto aquilo era importante. Agora, dele, gente. O homem é terrível isso, né? Só pela idade dele, ele não pode. Olha, minha filha, o que a televisão. Você sabe, tem coisas que me irritam. Você sabe que teve no meio, depois que ele já, no dia que ele foi embora, na sexta-feira, quer dizer que aí já não estava mais visitando Israel, estava na Autoridade Palestina. Você sabe que no meio daquela programação apareceu um apresentador lá, desses que são os que vão fazer as reportagens fora, não os que estão dentro do estúdio, da televisão, para mostrar que num dos dias que ele estava sentado e a calça dele levantou um pouco, apareceu um buraquinho na meia. Aí focalizaram aquilo e mostrou na televisão aquele buraquinho. Agora, imagina se ele escolhe a meia que ele calça. Ele, quando sai do banho, a roupa que ele vai vestir está lá pendurada, ele veste o que está. Ele não escolhe a gravata, ele não escolhe a camisa, ele não escolhe nada. Está tudo, o sapato, e o tudo tem... da meia pode ter sido na hora que ele passou em algum lugar e... Exato. Mas, minha filha, ter que filmar um buraquinho na meia, como ele é muito branco e a meia era escura, então aí aparecia aquele buraquinho. Olha, aquilo me irritou de um jeito. Não, mas isso realmente é muita maldade. Uma pessoa que vai ser político, nos dias de hoje, com essas tecnologias tão avançadas de televisão e de filmagem, precisa ter muito apetite. Tem mesmo, porque, olha, ninguém perdoa nada. Nossa Senhora. Bom, agora, voltando ao Irã. Hoje é segunda-feira. Desde ontem que está se falando aqui sobre a reunião que vai ter amanhã no Irã. Então, eles botam gravações, né, do que os iranianos fazem para a Al Jazeera, para os outros canais árabes e para os canais internacionais, CNN e todos os canais internacionais. Então, e os iranianos, os que falaram, 3 autoridades das mais importantes, um é o ministro do exterior, o outro é o assessor do presidente, cada um dizia uma coisa diferente. Um disse que não resta a menor dúvida que dentro de 1 ano e meio, 2 anos, o Irã vai ter uma arma atômica, que eles estão agora já com que eles já estão agora conseguindo purificar 60% de urânio, quer dizer, purificar em 60% o urânio, que dentro de 1 ano, no máximo, eles vão chegar a 90%, e tudo agora já é uma parte técnica. O segundo diz que nada disso, o Irã tem armamento atômico e que um país, ele não cede o nome, que fica se projetando no mundo como quem fosse o dono da verdade, ou que ele não tenha armamentos atômicos, mas todo mundo sabe que ele tem, e fica falando contra o Irã. E o terceiro vem e diz que não é meta do Irã chegar à produção de armamento atômico, porque isso é contra o que está escrito no Alcorão. Que a religião deles... Qual das 3 que você acredita? Eu não acredito em nenhum. Nenhuma, Ruth. Agora, todos 3 são... terríveis, né? Não, a melhorzinha é essa última aí, que está no Alcorão, que eles não podem usar. Essa é a melhor de todas. Eu ainda não li o Alcorão, né?
Não, também não, mas a gente, para acreditar, já que é para acreditar, vamos acreditar na Olha, melhor opção. eu acredito que, eu estou dizendo, eu não acredito que no Alcorão esteja escrito só coisas boas, porque o que a gente vê justamente dos muçulmanos mais fanáticos, que são os xiitas, é o Estado Islâmico, é o Hamas, todas essas organizações terroristas, as mais terríveis, todas elas são tremendamente religiosas. E a forma como que o Daesh, o Estado Islâmico, cortava a cabeça assim de pessoas e ainda filmava aquilo, eu não posso acreditar que esteja de acordo com a religião se eles dizem que no Alcorão está escrito que não deve matar. Bom, também entre nós está escrito. Agora, a respeito da situação aqui, quer dizer, o problema da política. Hoje, o primeiro partido que está fazendo as eleições primárias para ver a lista e quem é que vai ser o candidato a primeiro-ministro é o Avodá. É o primeiro partido que está fazendo hoje. Hoje estão havendo eleições no Avodá e tem dois candidatos, a atual secretária-geral, que é Merav Michaeli, que é a ministra na atual coalizão, ministra dos Transportes, e tem um outro que é Hermoni, que é o atual secretário-geral do partido. Tem dois candidatos. No Meretz está uma tragédia. O atual ministro da Saúde, Nitzan, que é também o secretário-geral do Meretz, anunciou que ele não vai concorrer nas primárias do Meretz para o cargo de primeiro-ministro. Ele vai correr simplesmente para o cargo de deputado. Uma que foi durante muitos anos também secretária-geral, esqueci agora o nome dela, e atualmente ela era deputada pelo Meretz, anunciou que ela simplesmente, até o final dessa Knesset, ela vai se afastar da vida política, não só do Meretz, ela vai sair. Um outro deputado que está agora, que é um árabe, que todo mundo fala muito bem dele, que é ótimo, também anunciou que ele se afasta da vida política e não vai concorrer nas próximas eleições. Isso é um mau sinal. Falta de interesse, né? Falta de interesse, eu não digo bem isso, mas é decepção. Mas é isso que eu estou falando. E, Falta de então, interesse, não sentir motivação, né? E uma que foi durante muitos anos, e ela é uma pessoa brilhante, olha como é que a minha cabeça está, eu esqueci a Galeron, esqueci o primeiro nome dela. Que problema. Galeron é o sobrenome. Ela foi líder do Meretz durante muitos anos, depois da Shulamit Aloni, e ela tinha se afastado também da vida política completamente. E agora estão fazendo uma peregrinação à casa dela, pedindo a ela, pelo amor de Deus, para ela voltar para o Meretz e se candidatar no primeiro lugar, quer dizer, candidata a primeiro-ministro, quer dizer, eles sabem que nunca vão eleger um primeiro-ministro, mas é o primeiro da lista, e o único que está concorrendo é o Golan, que atualmente é deputado e é o presidente da Comissão de Segurança na Knesset, é o único que está concorrendo para o primeiro lugar. Então, os boatos dizem que ela voltaria sim, se não tivesse que concorrer com ninguém.
se ele abrisse mão, esse Golan. Bom, então, mas eles ainda não marcaram a data. No Likud está havendo realmente uma luta de trogloditas na lista, e com os escândalos comuns no Likud de gente que, por exemplo, tem ele não é deputado, ele está concorrendo ao cargo de deputado, ele é um ativista há muitos anos e ele pertence à central do Likud, que há 11 anos atrás ele foi condenado e esteve preso por invasão de domicílio e roubo. Nossa Senhora. Então, pegaram o coitado e descascaram. Nunca eu tinha ouvido falar nisso. Aí agora, como ele está na lista do Likud, aí veio logo um deputado que é dos mais próximos do Netanyahu, que deve estar pensando no Netanyahu, que também está sendo julgado, para dizer que ele teve uma pena, cumpriu a pena, quer dizer que ele cumpriu o dever dele com a sociedade, com as leis do país. No momento que terminou aquilo, ele volta a ser um cidadão normal. Isso não é uma mancha que tem que acompanhá-lo a vida toda. Depois ele também falou, não em entrevista televisionada, mas só falado, gravado, que ele disse: eu não fujo às minhas responsabilidades, foi uma época difícil na minha vida, eu cometi este único ato ofensivo às leis do país, fui julgado, fui condenado, paguei o meu preço, terminou, já passou o prazo de tempo que eu não posso assumir nenhum cargo na vida pública do país, já terminou, passou esse prazo, eu hoje em dia sou um cidadão como qualquer um. Então, eu tenho o direito também de me candidatar. Mas o carnaval que estão fazendo em torno disso não é brincadeira. Não, principalmente depois que o Yuval Steinitz fez uma entrevista na sexta-feira, dizendo que ele chegou à conclusão que, depois de 23 anos de vida pública, ter sido ministro em vários governos, que ele quer voltar para casa para respirar ar limpo. Nossa. Aí perguntaram para ele por que no Likud o ar está impuro, está sujo. Ele disse, não no Likud, mas na vida política, na vida política. Então, ele abriu a boca também para começarem agora a futucar a vida dele, porque a mulher dele foi escolhida agora para juíza do Supremo Tribunal. Então, aí o jornalista, a imprensa, é um caso sério, né? Realmente. Um problema que está acontecendo aqui, se ainda tem mais alguns minutos, é o problema do aumento do custo de vida, que está um caso sério. Uma semana e meia atrás, aumentou o preço da gasolina estupidamente, está mais de 8 shekels um litro de gasolina. Em consequência disso, dizem, aí aumentou o preço da energia elétrica em 15%, e com o aumento da energia elétrica e do combustível, então, começou uma alta de alimentos. O pão aumentou ontem, determinados tipos de pão que são especiais, né? Porque hoje em dia pão não é pão, tem 30, 40 tipos diferentes de pão, e tem o pão comum, que é fiscalizado, o preço é fiscalizado pelo governo, então um pão desses comuns também aumentou, custava 3, 4 shekels e pouco, agora passou para 5, 6. Agora, os outros, que não têm fiscalização de preço, têm aumentos de 20%, de 30%.
Então, é uma coisa tremenda e incrível é que a inflação continua 4,1%. Isso quer dizer o quê? O dólar A inflação não dólar aumentou. A inflação não aumentou. Não. A inflação não aumentou e ontem mesmo teve uma reportagem muito grande na televisão sobre a quantidade de empregados nas companhias de high-tech que estão sendo despedidos. E, em compensação, uma outra reportagem mostra o número de pedidos de empregados em outras companhias de high-tech. De modo que está uma situação, o preço do aluguel de casa subiu muito nesse último ano, e o preço para venda de imóveis, que havia atingido também mais de 20% de aumento, não agora, já vinha aumentando progressivamente, agora estacionou e começou a baixar. Que bom, isso é bom. Corona, ontem teve 8.000 novos contagiados, que representam 1/3 dos exames feitos. Tem 400 pessoas internadas, e dos quais 90 estão sendo ventilados. E durante o último mês, 46 pessoas faleceram. Ruth, você está lendo em algum lugar isso ou você está falando isso tudo de cabeça? Olha, coloca a voz. Eu escuto isso, Gente, os números precisos. E ainda tem que baixou, que na última vez eu falei que aquele coeficiente de contaminação ainda estava acima de 1, já baixou, já está 0,9 abaixo, já começou a baixar. Viva-se com esse barulho. É isso aí, nossa. Hoje foi assim uma Israel em 60 minutos, tudo que você precisa saber. Lá no Rio de Janeiro, acho que em São Paulo também, tem a Band, né? TV, a Rádio Band. Sim. Aí, assim, Band, em 20 minutos, tudo pode mudar. Aqui, em 60 minutos, tudo você vai saber. Mas também as coisas mudam. Pode ter muita coisa que eu disse que daqui a algumas horas alguém lá na Arábia Saudita vai fazer uma declaração a propósito dessa reunião de cume amanhã. Não, de hoje para amanhã, até que termine essa reunião lá no Irã com o Putin e o Erdogan e o presidente iraniano. Olha, minha filha, o que aqui vai acontecer não está na história. Não, mas também é uma coisa bem marcante, né? Isso é bem perigoso. Isso parece reunião de aliados, isso parece guerra. É uma guerra, né? A gente, na verdade, é uma guerra. Mas é uma guerra. Eu não posso dizer que é uma guerra fria, porque sempre existiu. Ainda nos tempos da Guerra Fria, entre os Estados Unidos e a Rússia, existia o problema de quem é que vai dominar no Oriente Médio. Porque o Oriente Médio foi sempre uma porta de entrada e saída e passagem do Ocidente para o Oriente. Então, foi sempre muito importante. Houve épocas que a Rússia teve uma ação aqui muito pesada, principalmente no Egito, no tempo do Nasser, que eles controlavam, inclusive, o canal de Suez e aquela construção daquela represa enorme de água que foi construída lá no Egito há 70, 80 anos atrás.
E depois os americanos vieram e puseram o pé firme aqui. Agora, essa última, com a entrada logo do Biden no governo, o que houve lá, aquela saída depois do Iraque, no Afeganistão, que houve aquela retirada, né, dos americanos, que foi considerada vergonhosa, o governo americano agora está vendo uma nova forma de se aproximar, porque a Rússia botou os pés na Síria e não tira, não sai da Síria. E agora está se aproximando cada vez mais o Irã. Quer dizer, todos estão agora disputando novamente o domínio geopolítico aqui no Oriente Médio, que é realmente uma coisa muito importante. E é um problema. É um problema e preocupante. Tá bom, querida. É isso. Hoje vamos terminar não tão esperançosas, nem tão animadas, que realmente esse assunto é bem... Olha, podia dizer algumas coisas boas. Eu mandei até para você ontem uma fotografia sim, foi, que eu queria falar hoje, que está sendo realizada, não sei se se terminou ontem ou se termina hoje ou amanhã, uma competição esportiva no estado de Oregon, lá nos Estados Unidos, onde são disputadas provas de esportes que geralmente não entram nas Olimpíadas. Então, entre eles tem o jiu-jitsu, onde a equipe de Israel ganhou 7 medalhas, 2 de ouro, 2 de prata, de bronze, entre masculino e feminino. Também mulheres disputam, e também está havendo vários campeonatos mundiais de natação, de atletismo, em tudo isso, na Europa. Em tudo isso, Israel também está conquistando medalhas. De modo que posso dizer alguma coisa boa, que no esporte, principalmente nesses esportes que são individuais, né? O Estado de Israel sempre se representa muito bem. Que bom, isso é uma boa notícia, sim, e mostra que não é só de problemas que a gente vive. Quem quiser entrar na internet procurar, tem fotografias, tem o nome de todo mundo, de todos eles. Hoje mesmo está se realizando uma prova muito importante de salto em altura, onde um rapaz de 19 anos israelense, que é a primeira vez que ele vai disputar num campeonato tão importante, e ele é o favorito, de modo que tem muita coisa boa. Que bom, isso é ótimo. Então, já fiquei mais animada e já posso sorrir no final do nosso encontro. É isso, querida. Faltam coisas para contar. Ok, minha querida. Um beijo. Uma boa continuação de semana para todo mundo. E vamos aguardar aí as próximas notícias. Exato. Beijo. Muito obrigado. Tchau. Tchau.